Vamos lá, Gustavo. Agora estamos começando a parte 2 da entrevista. Essa parte que a gente está entrevistando o fisioterapeuta Gustavo Mesquita. Eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente está vendo hoje um excesso Na verdade, essa pergunta é para jovens que ficam se exercitando mais uma parte do corpo, por exemplo, o peitoral, né, que outros músculos. Eu gostaria de saber quais as consequências desse tipo de atividade a longo prazo, que no meu ver gera um desequilíbrio, né? O corpo é todo preparado para funcionar em harmonia e equilíbrio. A gente vê isso muito nas academias. Sim, ótima pergunta, né? E como você mesmo disse, o nosso corpo ele é como uma engrenagem, funciona, né, em sequência e os músculos, né, eles agem em cadeia, onde há uma transferência de carga de relação um para o outro. Essa falta de equilíbrio é que geram as patologias musculoesqueléticas. Desequilíbrios entre encurtamentos e músculos inibidos ou facilitados de uma maneira geral. A preferência, né, por fazer atividade em reforço de um grupo específico ou de um único músculo é o principal agente causador hoje descrito, né, na literatura como, né, causador de algum tipo de desordem musculoesquelética. Nós acreditamos, né, que antes, por exemplo, do lesão do supraespinhoso, que é uma lesão muito comum que acontece no ombro, antes do supraespinhoso machucar ou arrebentar, houve um desequilíbrio muscular. E muitas vezes ele foi, né, ocasionado por essa atividade, né, errada. E do mesmo jeito que a pessoa adquire, né, uma lesão por esforço repetitivo, trabalhando com mouse ou só digitando, na academia também ela pode criar essa preferência e gerar esse mecanismo de lesão. Sim, na sua experiência lá na sua clínica, na minha concepção, isso vai ocasionar problema, principalmente na coluna vertebral, né? Que é ela que é o centro geométrico, é o eixo. Né, do nosso corpo. E é isso mesmo? É basicamente isso. A gente pensa da seguinte maneira, né? A minha mão só vai aonde o meu ombro deixa. Se eu tiver um problema aqui no ombro, minha mão não vai chegar a lugar nenhum. Se eu tiver um problema no eixo do meu corpo inteiro, isso vai afetar a periferia. Então, de uma maneira geral, esses desequilíbrios musculares tendem, em primeiro lugar, a afetar o eixo do nosso corpo inteiro. E o core, né, que é o nosso núcleo, ele tem que funcionar para manter a estabilização de todas as articulações, para não haver esse desgaste, né, excessivo da musculatura. Agora nós vamos entrar num assunto, você até tocou, né, que é o assunto do Pilates, né? O Pilates eu já faço também há alguns anos, é um excelente exercício na minha maneira de pensar, e ele trabalha justamente isso. Então a pergunta agora é sobre isso. O Pilates é bom mesmo? Como é que ele se destaca sobre as outras formas de exercício físico? Então, ótima pergunta, né? O Pilates ele é uma modalidade que foi desenvolvida pelo Joseph. Ele percebeu que uma combinada série de exercícios trazia mais benefício do que fazer exercício aleatoriamente. Ele era um cara muito observador, ele tinha uma experiência motora muito grande, ele era lutador, praticava yoga, tanto que tem algumas coisas do Pilates que você vê que tem alguma relação. Ele era um cara muito observador e ele percebeu que uma determinada ordem de conjunto de exercícios promovia um aumento da potência, né, muscular de uma maneira geral. Então o Pilates tem sido muito recomendado hoje em dia com esse foco de manter, né, com uma proposta preventiva, de manter os equilíbrios musculares, já que ele trabalha com essa questão de estar fazendo exercício para o agonista e para o antagonista em sequência. Sim. Então é uma estratégia terapêutica preventiva super interessante. Mas lembrando que nenhuma estratégia substitui o tratamento. Claro. Uma coisa é a patologia, né? Sim. A pessoa está doente, ela tem que sair desse quadro de doença primeiro. Que a gente, né, fala que é sair do negativo. É aquela pergunta que eu fiz no início, né? Que é a pergunta sobre, né, patologia e etc. Então, a pessoa tem que sair primeiro desse quadro para depois manter. É o cara que faz a fisioterapia e desaparece, depois não faz. As lesões recorrentes, né? Gustavo, baseado em sua experiência, qual que deve ser a frequência que uma pessoa normal deve se exercitar? Claro que é por semana, né? Sim.
Como eu disse antes, né, o bicho homem ele foi feito para estar em movimento e esse movimento ele é essencial para a nossa saúde musculoesquelética e muitos artigos têm mostrado também até a saúde mental é determinante de estar fazendo exercício. O problema de estar fazendo exercício em excesso é a produção dos radicais livres que vão acelerar o envelhecimento. Então, a Associação Americana de Medicina do Esporte soltou um guideline há um tempo atrás, sugerindo que a pessoa fizesse pelo menos 3 vezes de atividade em 7 dias, que seria uma semana. Isso seria uma conduta normal para uma população mundial, para tentar estabelecer um limite mínimo. E essa mesma guideline sugere que fazer exercício todo dia não seria interessante. Ele não fala que é ruim, mas não é interessante. A médio e longo prazo isso pode trazer algum dano. Só pegando um gancho com você aí, a gente estuda estética de rosto, os profissionais de alta performance, todos eles têm um envelhecimento facial acelerado. A gente observa isso. Eu já encontrei com profissionais de alta performance, o rosto deles é no mínimo 10, 12, 15 anos mais envelhecidos do que pessoas normais da mesma idade. Eu acredito que isso seja um dos fatores, seja o excesso de radical livre, né? Com certeza. E do mesmo jeito que a face, né, envelheceu, os músculos... Com certeza, a parte né? interna, sim. Com certeza, tudo acompanha, né? Agora, pegando essa leva, esse gancho, né? Que a gente está falando dos exercícios, agora eu queria que você falasse também se esses exercícios que você falou, se tem que ser um complemento de exercício aeróbico com anaeróbico, ou se exercitar 3 vezes por semana, seja anaeróbico ou seja aeróbico, né? Só para quem está assistindo aí entender, o exercício anaeróbico é aquele exercício com algum tipo de peso, ou em academia, ou com aparelho, ou pilates. O exercício aeróbico é algum exercício que a pessoa faz, ou natação, ou corrida, ou o aparelho de academia, ou mesmo bicicleta. É um exercício que provoca, que usa a base pulmonar e circulatória. Então eu queria que você falasse sobre isso, se você pode intercalar ou se esses 3 vezes na semana incluem esse exercício também ou não. Então, o ideal seria que a gente trabalhasse as valências físicas de maneira organizada, né, periodizada, e que nenhuma dessas valências deixasse de estar incluída ali no seu treino. É como se fosse uma comida, que não faltasse nenhum tempero. É como se fosse, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse a distribuição de vitamina para um corpo funcionar bacana. Exatamente. Se você tem falta de alguma vitamina, ele não vai funcionar de maneira correta. Isso. Então o que você está dizendo é que tem que ter equilíbrio entre o exercício aeróbico e o anaeróbico. Sim. Algumas, né, na literatura aponta que dependendo da estratégia pode haver uma competição. Se a pessoa está querendo fazer um trabalho específico de hipertrofia, que ela deva fazer só aquilo, mas que ela também não deva deixar de lado o trabalho aeróbico. Eles não precisam estar concomitantes no mesmo treino, mas ele deve fazer parte do treino de um atleta que treina força, também deve treinar a condição cardiorrespiratória. E o cara, a gente vê muita pessoa que só quer emagrecer, fazer só cardio. E na verdade não é o ideal, ela precisa de todos os outros componentes, das outras valências físicas de uma maneira geral. Mesmo porque o cara que quer emagrecer e só faz atividade aeróbica, ele tem um músculo que está sustentando aquilo. Se esse músculo não tiver a potência para aguentar a intensidade de exercício, ele vai estourar. Lesão. Lesão, né? Sim, por isso que trabalhar todas as valências é a chave, né? O segredo aí do sucesso. Como na vida, tudo, né? É o equilíbrio. Equilíbrio. Bom, eu gostaria que agora, Gustavo, você falasse pra gente sobre a nova fisioterapia. Explique pra gente os conceitos antigos, como que eram os tratamentos antigos e o que mudou agora em termos de tratamento mesmo. Então, né, a gente existe hoje, né? Eu sei que você já falou isso no início, mas agora é pra você falar sobre os tratamentos. O que mudou de alguns anos pra cá? A gente vem embasado num modelo, né, biomédico que até contribuiu muito com a ciência até hoje, que é o tratamento da região. Eu tô com um problema no ombro e eu tratar só o ombro. A gente vem dessa escola. E isso é o que era antigamente, né? E aí vem uma corrente mundial pensando que o ombro está numa pessoa e que a gente deve tratar o ser como um todo. E que esse problema no ombro pode estar na cervical ou pode estar num problema do próprio núcleo.
né, e tem se desenvolvido várias pesquisas apontando para isso, né, desequilíbrios não estão relacionados com aquela área específica. Existe Sim. uma relação de compensação à distância, já que os músculos estão interligados em cadeias musculares, né, existe a fáscia que integra essa tensão toda. Então a proposta hoje mais da fisioterapia não é tratar só o lugar, mas tratar o indivíduo como um todo e de novo voltando à busca do equilíbrio. Sim, sim. Eu mesmo recentemente tive um problema na planta do pé, né, uma fascite plantar, e o problema era aqui em cima na coxa. Na verdade eu estava tratando o problema da fasciite, troquei, coloquei palmilha e nada resolvia. E a gente descobriu que era um problema no músculo aqui em cima. Na verdade, já é esse conceito novo aí, né? Exatamente. Nós procuramos, né, através de uma estratégia terapêutica, onde que existia um músculo que estava recebendo muita tensão do cérebro e deixando o seu par de lado. Nós fizemos um equilíbrio aí muscular através de uma técnica que chama NKT, Neurokinetic Therapy, que é uma técnica internacional até, mas que tem uma boa visão, né, global, e a gente conseguiu encontrar o caminho dessa compensação à distância correlacionada. Bom, finalizando aqui a entrevista, eu gostaria, Gustavo, que você, eu estou deixando o espaço aberto aqui, para você falar sobre os serviços e os tratamentos que são feitos na sua clínica Evoluir. E os seus contatos, né? Você vai deixar aqui, vai aparecer para a galera aqui embaixo os contatos dele, né? Mas queria que você falasse aí qual que são os trabalhos, o que se faz na Evoluir, se tem parte de fitness, que se é só fisioterapia. Eu gostaria que você deixasse para nossa galera que está escutando para a gente aí, tu falasse o que vocês fazem. Que bom. E o que sua clínica tem para oferecer. Legal. Então, dentro dessa visão do movimento humano, eu acredito, né, e fui influenciado por vários professores, que a parte mais importante é a avaliação. Então eu decidi investir em métodos de avaliação e lá na clínica a gente faz um tipo de avaliação específica que usa um equipamento que é a eletromiografia de superfície. Ele já foi considerado como um padrão ouro de avaliação muscular em algumas articulações e eu utilizo esse equipamento para justamente observar esses desequilíbrios musculares. A partir dessa avaliação eu uso um dinamômetro também que consegue mensurar, né, a diferença de força. Por exemplo, igual no ombro existe a literatura aponta. Gente, só pra galera aí que não sabe o que é um dinamômetro é um aparelhinho que mede força, tá? Esse aparelhinho mede a força do músculo. Vamos lá, Gustavo. Então, por exemplo, a gente vê uma diferença entre rotador interno e rotador externo. E muitas vezes essa diferença é até 2:1. O indivíduo fazendo 10 quilos para dentro e 20 para fora. Então, através desse instrumento de avaliação, a gente consegue perceber melhor essas disfunções musculares e chegar num denominador comum e acelerar o processo de recuperação do indivíduo. A partir dessa avaliação bem feita, do levantamento dos desequilíbrios musculares, a gente traça uma intervenção terapêutica a fim de organizar o indivíduo e após essa organização, que teoricamente é o tratamento, a gente sugere para ele uma estratégia preventiva de acordo com o funcionamento do próprio organismo de cada indivíduo. E a gente tem várias modalidades, porque nós acreditamos que múltiplos estímulos motores é que geram a saúde mesmo do movimento. E lá na clínica a gente tem um estúdio de pilates, tem uma plataforma vibratória, né, que foi desenvolvido pela NASA. A gente trabalha muito com estabilização funcional, que é um método que trabalha os movimentos funcionais do dia, mas sempre com enfoque do núcleo central, né, do core, e a partir dessas habilidades a gente faz um rodízio, que é um circuito entre esses estímulos diferentes, para que o corpo receba a cada momento diferente uma carga e que isso promova até a neuroplasticidade muscular, aumentando, né, a inteligência motora do indivíduo. Bacana demais. Bom, gente, a gente fica por aqui. Essa entrevista, eu agradeço, Gustavo, obrigado. Eu tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. A entrevista foi show. Gustavo deu aqui um show pra gente, uma aula. Ele é um profissional ímpar e eu acredito que a galera vai ficar bastante informada aí sobre os assuntos, né, de saúde. Esse assunto aqui é um assunto que afeta todo mundo. Todo mundo tem uma dor de coluna, todo mundo tem uma dor cervical, né? E nosso canal aqui, a função é essa, é informar, é trazer para as pessoas a melhor informação dentro dos profissionais de cada área. Hoje foi o Gustavo, então se você quer continuar assistindo
entrevistas como essa, tem um botãozinho aqui chamado Saiba Mais aqui embaixo, ou vai estar Saiba Mais, ou vai estar o nosso link. Clica lá, entra e cadastra no nosso site. Você vai receber isso tudo direto no seu e-mail. Bacana? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui. Bom, gente, gostaram dessa entrevista? Muito legal, né? Gustavo é um profissional conceituadíssimo. Bom, a gente aproveita para deixar um agradecimento especial ao Gustavo por essa entrevista muito legal. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou, clique no botão Saiba Mais e cadastre nossa página para receber em primeira mão dicas como essas. Tem um botãozinho aqui que te leva para lá. Deixa seu nome, e-mail e você receberá a confirmação toda por e-mail. Você confirma lá e pronto. Abraço, gente. Fui!